Deu. Pessoal, então, boa noite. Nós vamos iniciar nossa aula, tá? E antes de mais nada, eu quero saber como está acontecendo alguns probleminhas aí no AVA. Eu vou mandar para a Rebeca os materiais, Rebeca, no teu WhatsApp, e daí você pode compartilhar. O vídeo da aula passada que eu gravei, eu mandei lá no WhatsApp, tá? Daí hoje, terminando a aula, eu já gravo e já mando também, tá? Então, até normalizar a situação de todo mundo aí do AVE, eu vou mandando assim também, daí ninguém fica com um problema aí de não poder ler o material ou coisa assim, tá bom? Ah, tá. Uhum. Eu vou falar agora, porque eu vou falar sobre o plano de aula que eu não tinha terminado. Lembram? Na última aula, eu não havia terminado o plano de aula, tá? Se vocês adentrarem lá no AVA, tem lá a apresentação, já tem lá o plano de aula, tudo certinho, tá? Ok? Daí eu vou reforçar essa questão aí também, ok? Pessoal, alguma dúvida, alguma questão? Daí hoje eu vou falar sobre avaliação também, como que serão calculadas as notas, tudo, tá? Então, eu vou abrir aqui o plano de aula, vamos ver se vai dar certo, né? Às vezes dá, às vezes não dá, mas sou eu, né, que me atrapalho um pouco. Ah, se por acaso eu sumir da tela alguma coisa, vocês me avisem, tá? Ou caiu, hoje de manhã eu estava dando aula e caiu o sistema. Geralmente eu deixo o celular aqui pertinho, né? Já ligado aqui no WhatsApp, porque alguma emergência, alguém pode me ligar, né? Às vezes. E daí hoje de manhã eu dando aula, assim, sabe? Nem me tocando. Boa noite. Boa noite. Eu nem me tocando, sabe, de boa, falando, estava falando para as paredes. Daí eles me mandaram uma mensagem, né? Então, qualquer coisa aí que acontece, vocês dão um berro aí, tá bom? Então, vamos lá. Pessoal, o plano de ensino está aparecendo para vocês? Está aparecendo? Tá, então eu vou explicar agora um pouco sobre o plano de ensino, sobre a questão das avaliações, tá? Então, aqui, ó, psicologia escolar e educacional. Aí nós temos aqui o segundo semestre, 2020, meu nome, o perfil do egresso. O que é o perfil do egresso? É quando vocês terminarem esse curso, o que vocês têm que ter? Ah, boa noite, prof. Hoje é meu primeiro dia, ainda tenho um pouco de dificuldade com o sistema. Ah, não faz mal, Rosa. Sério? Ai, hoje de manhã fez a mesma coisa. Mas que danado. Deixa eu fechar aqui de novo. E agora? Ainda está aparecendo só a pasta? Hoje de manhã fez a mesma coisa. Ai, que danado. Deixa eu sair então. Bom, eu vou tentar. Se não der certo, né? Paciência. Vamos voltar aqui para ver. Uma janela.
plano de ensino, vamos ver. Eu acho que agora vai dar. Tá aparecendo agora? Agora é para aparecer. Tá, então tá bom. Então vamos lá. Qualquer coisa vocês dão, alguém liga o microfone aí e fala, tá? Gritem aí, porque, né, às vezes a minha internet eu troquei, né? Eu já melhorei bastante aí para não dar problema nenhum, tá bom? Então, o que que é o perfil do egresso? Então, quando vocês terminam o curso, né, o que que vocês têm que ter competência aqui? Então, aqui ela coloca, né, que vocês têm que ter um conhecimento, uma interação com os fenômenos biológicos, humanos, sociais, a compreensão aqui. A ementa, que eu falei na aula passada, tá? Que eu já vou explicar lá embaixo, que são os conteúdos. Qual é o nosso objetivo geral? É estudar o quê? O papel da psicologia escolar e educacional frente a ações pautadas no desenvolvimento humano, aprendizagem do estudante e as relações existentes entre família, escola e sociedade. Aí aqui tem os objetivos específicos, a competência, as habilidades, o conteúdo. Então nós vamos estudar aí a história da psicologia escolar, a atuação do psicólogo, os aspectos éticos, o espaço escolar, a atuação, a prevenção, a análise, a revisão, tá? Aqui é como serão as aulas, né? Então, aqui as estratégias, né, as discussões, os debates, e aqui o sistema de avaliação. Então, pessoal, a avaliação global, ela vai valer de 0 a 7 pontos. Eu coloquei aqui de acordo com a semana de provas. Geralmente, eles têm dado uma semana para vocês realizarem as provas, tá? Mas eu coloquei ali no dia da nossa aula, tá? Participação na aula vai valer de 0 a 1 ponto. Então, como é que é feito a chamada? Isso é para qualquer disciplina. Vocês têm que entrar lá no AVA, naquela presença, e sempre vai ter uma pergunta para vocês responderem, tá? Geralmente eu vou colocar lá, hoje eu acho que eu não vou lembrar o que que eu pedi lá, mas é sobre o papel do psicólogo, da psicologia, escrever lá 5 linhas sobre isso. Aquilo lá conta a presença, tá? Então, independente se a resposta que vocês colocarem lá está certa ou errada, tá? Aquilo lá é assim, é para marcar a presença de vocês, né? O que que eu vou contar como participação de 0 a 1 ponto? Vai ser se você fez todas as atividades lá da presença, e também eu vou verificar a questão da live, tá? A questão da participação na live, tá? A participação de vocês. Explicar os atendimentos. Ah, tá bom. Tá bom, Alice. Obrigada. Não podem, inclusive, pessoal, quando vocês quiserem falar, podem me interromper. Não tem problema nenhum, tá? Por favor. É até melhor, né? Senão eu fico aqui, né, sozinha aqui, tá? Me sentindo aqui sozinha, podem me interromper. Então, né, a presença é lá no AVA, é a chamada de vocês lá no AVA. Quando vocês tiverem qualquer problema no AVA, alguma coisa, vocês podem me mandar um e-mail, tá? Eu sempre respondo. Hoje, alguém me mandou lá um e-mail que estava com problema, eu já respondi. edibarney@uniandrade.com.br.
E daí tem o meu também, que é o edibarne@terra.com.br. Então, assim, ó, não se apavorem, não fiquem apavorados. Ai, eu não consegui responder, ai, deu problema. Não, tá? Tudo nós vamos conversar, ver o que realmente aconteceu. Então, a nossa nota do primeiro bimestre é a avaliação global de 0 a 7 pontos, o seminário, que eu já vou explicar, e a participação, tá? Quando chegar lá no final desse bimestre, eu vou fazer uma autoavaliação com vocês, tá? Tá ok? Eu vou fazer uma autoavaliação. Aqui tem as referências que eu falei na aula passada, e aqui tem, ó, os conteúdos, os artigos, tá? As referências, tudo certinho aqui, ó. Aula a aula. Então, tudo que nós vamos trabalhar, como nós vamos trabalhar, eu já coloquei aqui até as perguntas que eu vou fazer lá no AVA. Talvez eu mude alguma coisinha, mas já está a nossa aula, né, organizada. Nós vamos falar agora do seminário. Cadê você, seminário? Opa, tá aqui. Eu só esqueci de uma palavrinha aqui. Tá? Então, agora nós vamos falar do seminário. Como que vai ser esse seminário? Esse seminário, ele vai ser... Esse seminário, ele vai ser dia 15 de setembro, tá? Dia 15 de setembro, nós vamos fazer um seminário. A princípio, nesse sistema, vamos aguardar até lá, né? Nesse momento, nós temos que viver um dia de cada vez. Não temos muito, né? O que chororou é por aí, tá? Então, esse é o nosso plano de ensino. Ele está lá no... Ele está lá no AVA também, tá? Lá na apresentação. Bom, eu vou falar agora do nosso seminário. Então, dia 15 de setembro, nós vamos fazer um seminário. Como que vai ser esse seminário? Vocês poderão montar grupos até 6 pessoas, no máximo. Tá? 4, 5, 6, enfim. Vocês deverão de escolher um tema, tá? De preferência, não termos temas iguais. Mas se isso acontecer, não faz mal, né? Porque geralmente a pessoa vai falar diferente, vai ter uma visão diferente, ninguém vai morrer, tá? Ninguém precisa morrer. Ai, professora! Não, ninguém vai morrer, tá? Vocês vão escolher temas referente à educação, à escola. Ah, nós queremos falar sobre a EJA. É a EJA, não é o EJA. É a EJA, Educação de Jovens e Adultos. Ah, nós queremos falar sobre a educação especializada, sobre a educação inclusiva, sobre a educação do surdo, do cego, do deficiente físico, do deficiente intelectual, sobre o bullying, sobre gênero, a escola e gênero, sobre a questão da formação dos professores, sobre o ensino remoto, sobre a escola, hoje, as crianças tendo aula em casa, sobre o bullying, sobre autismo, sobre gestão, sobre os espaços de aprendizagem, sobre a escola inovadora, sobre a escola da ponte, sobre, enfim, tá? Os grupos vão escolher o tema que assim desejarem.
O trabalho vai valer de 0 a 2 pontos. Vocês entregarão alguma coisa por escrito? Não. Vocês vão apresentar, tá? Então, o ideal é fazer um slide, né? Então, assim, o tema, então é o bullying na escola. Então, o tema é o bullying. Objetivos. Quais são os objetivos de vocês frente a esse tema? Colocar lá 2, 3 objetivos. Justificativa. Por que vocês escolheram esse trabalho, esse tema, melhor falando? Fundamentação teórica. Então, se for sobre gênero, vocês vão trazer alguma fundamentação teórica. Se for sobre droga, sobre gravidez na adolescência, sobre a gravidez na adolescência, sobre a violência infantil, sobre a questão da pedofilia, do assédio moral, assédio sexual, sobre a depressão na adolescência, sobre a ansiedade, enfim, é o tema que vocês têm interesse em pesquisar, tá? Aí vocês vão colocar lá a fundamentação teórica. Não precisa fazer uma fundamentação, mas coloquem lá os autores que vocês pesquisaram, explique um pouco. Amados, ações, tá? Ações. Aqui nas ações, eu quero chamar a atenção de vocês. Aqui é o ponto-chave do trabalho de vocês. Então, por exemplo, se vocês forem falar sobre gravidez na adolescência, vocês vão colocar lá o que foi feito, que programas existem, como que isso é abordado, tá? E quais as ações que vocês fariam frente a esse tema que vocês escolheram, tá? Considerações finais. Quais foram as considerações finais do trabalho e as referências? Esse é o nosso trabalho, tá? Que vocês farão nesse primeiro bimestre. Quem tiver perguntas pode ligar o microfone e perguntar, tá? Fiquem à vontade em relação ao plano de ensino e em relação ao trabalho. Não estou mostrando slide agora, não. Agora eu saí da apresentação, tá? Não. Agora eu tirei fora. Eu saio um pouco. Eu, na realidade, eu não gosto muito. O negócio é assim. É que eu coloco os textos aí, slide, até para eu não me perder, porque daí eu me empolgo, né, Arielle? Ai, daí os alunos pensam, a professora não dá sequência aí às aulas. Tá bom? Galerinha, então, professora, o trabalho será apresentado para a sala, exatamente. Muito bem, vocês vão dar aula, tá? Então, o que eu quero que vocês imaginem? Que babado! Ai, que babado! Ai, só podia ser você, né, Alice? Não. Tem. Boa pergunta, Michele. 10 minutos. Sim, senhor. Apresentação de slides. É bonito. Ah, vocês parem com isso. Já chega. Ah, meu Deus. Ai, vão morrer. Vão desmaiar já? Vão ter que tomar remédio? Ai, eu não acredito. Vocês vão ter que tomar calmante. Ó, vocês parem com isso. Já chega essas professoras que não querem gravar nenhum vídeo para as crianças. E vivem em redes sociais. Eu fico louca.
É. Podem mandar, tá? O que que eu vou pedir para vocês? É, para vocês se organizarem, depois vocês me mandam tudo junto, né? Tá? Vocês se organizam, vocês têm o grupo lá de vocês, né? Eu sempre esqueço o nome da representante da sala de vocês, estou procurando aqui, tá? Daí vocês se organizam e me mandam a Rebeca. É porque eu troco ainda. Tá, Rebeca? Daí vocês organizam e podem me mandar por e-mail também, tá? Podem me mandar por e-mail, ok? Ô, Matheus, vocês já têm o grupo? Se tem, já escreve aqui. Quem já escolheu o tema, já coloca. Pode colocar já. Já coloca aqui, que é bom para não ter tema repetido, tá? Mas se tiver, ótimo, olha ali, tá? Matheus, eu participei de um evento, depois, se você quiser, eu mando. É que é de uma outra instituição, eu não posso estar falando aqui. Eu, eu participei de um evento, acho que foi semana passada, com, né, 1.100 pessoas, né, falando sobre o autismo e o ensino remoto. Ah, eu e mais uma colega, que ela é da área da tecnologia, tá? Mas acho que você acha lá no YouTube. Aham. É que eu não posso passar aqui nem falar, porque daí, como é de outra instituição, é desagradável. Mas depois você pode me pedir, Matheus, tá? Não, não está no meu canal. Vocês sabem que eu sou YouTube agora, que eu sou pop. Não, O Matheus, você me pede, pode pegar. Ai, que gracinha, né, Alice? Então, mas eu mando para vocês, acho que eu tenho ali. É que como é de uma outra instituição. Ah, mas Matheus, lá no meu canal do YouTube, tem vários vídeos sobre educação especial e tem um lá que eu falo sobre autismo, eu tenho quase certeza. Tá? Vou dar uma espiada lá, que às vezes até esqueço, porque é muito YouTube, gente, da minha vida. É muito YouTube. É no meu canal, né? Ele tá pensando o que, Alice? Ah, me poupe, né? Sabe que eu sou chique. Lógico, né? Conhecimento foi para ser dividido, tá? Eu não me importo nem um pouquinho, né? Vou me YouTube, porque abri um canal, né? E agora as pessoas vão. Gente, hoje nós estamos aí em redes sociais, nós estamos. Não tem mais como se esconder. Conhecimento foi feito para ser dividido, tá? Tá bom? Mas aí eu vou passar sobre essa palestra, que daí estava a Fernanda, e a Fernanda estava falando sobre a questão da tecnologia. Eu só não convido ela para vir falar aqui com vocês, porque como ela é coordenadora numa outra instituição, daí fica... Sabe como é que é, né? Fica meio chato, né? Aí para ela é complicado. Ela fez um trabalho excelente na área da tecnologia com autistas, essa professora Fernanda. Bom, pessoal, mais alguma questão sobre os trabalhos? Não? Então, vamos aos conteúdos da aula, tá? Eu vou dar uma revisada na aula passada e começar na aula de hoje. Então, até hoje, hoje ainda eu vou falar um pouco sobre o papel da escola e tal,
tá? Lá no meu canal tem vários vídeos que falam sobre escola, sobre educação especial, sobre psicologia, tem muita coisa lá. E tem lá uns videozinhos que eu gravo para criança. Ah, não sei se alguém viu, e aqueles vídeos, a maioria para criança autista ou deficiente intelectual. Eu conto história, eu dou aula de matemática, então são para crianças que têm. Ah, tá zoando? Ah, zoiando? Então tem lá, né, uns videozinhos bem curtinhos, aquilo ali é para criança, para estudante que tem dificuldade ou intelectual ou é autista, tá? Então vocês podem ver lá, tem, né, umas que eu conto prato, tá? Então, porque para você trabalhar com crianças assim, você tem que trabalhar com atividades bem simples. Eu tenho algumas mães lá que assistem, que passam todos aqueles ali para os filhos, sabe? E tem um menino que é bem complicado e a mãe me contou que ele fica me escutando assim, tá? Ok, pessoal? Vamos à aula então. Tá zoiando, dona Alice? Danadinha. Ah, também pode fazer críticas, tá? Não tem problema. Vamos ver se eu consigo entrar na aula. Deixa eu fazer uma outra coisa lá. Ó, eu vou tentar abrir aqui, ver se vocês conseguem visualizar lá. Ah, eu sou danadinha. Pessoal, vocês estão vendo o artigo? Vocês estão vendo o artigo? É a função social da escola pública e as suas interfaces. Esse artigo nós já trabalhamos na aula passada, tá? Então, só para retomar. Então, aqui esse artigo ele vai falar da escola pública, do papel, da questão aqui da escola pública, um bem social, né? Eu acho assim que a escola pública, né, pessoal? Eu amo a escola pública, eu nasci dentro da escola pública, o meu pai fundou. é, Vocês não estão vendo o artigo? De novo? Não? Mas que coisa! Vamos sair de novo. É a pecinha, né? A pecinha aqui é complicada. Não, eu vou ser bem honesta com vocês, eu não usava o Meet, eu usava o Skype, eu adoro o Skype, sabe por quê? O Skype eu vou aqui, ó, e eu mando todo o material para os alunos e tudo, só, né, que é a instituição, aí os alunos preferem o Meet ou o Zoom, mas eu chego lá, tá? Uma hora, ixi, não está querendo compartilhar nada, ó. Está querendo compartilhar nada hoje. Estranho. Bom, vamos voltar. Vamos voltar aqui para ver o que está rolando.
Senão eu vou falando aqui, não tem problema. Uma janela. Ó. Ele não tá querendo nada com nada. Bom, eu vou dar um tempo aí, depois eu falo. Então, esse artigo aqui, que eu coloquei lá para vocês, que é da aula passada, que eu não vou ficar repetindo, tá? Que é sobre a função social da escola pública e suas interfaces, tá? Eu gostaria de saber se alguém ainda tem alguma dúvida em relação a esse artigo, tá? Se alguém ainda tem alguma dúvida em relação a esse artigo. E daí eu coloquei um outro artigo sobre a função social da escola, tá? Sobre a função social da escola. Esses foram os 2 artigos da aula passada. Então, nós temos que entender que o quê? Que a escola, ela precisa obrigatoriamente, necessariamente, ser um espaço de reprodução, um espaço de reprodução cultural, social, um espaço onde esteja organizado para a questão do processo de aprendizagem. Então, a escola, do jeito que ela está desenhada hoje, ela precisa sofrer mudanças significativas. Ela precisa deixar de ser uma escola bancária, segundo Paulo Freire. Paulo Freire pesquisou muito, estudou muito, e fez altas críticas em relação à educação bancária. O que é educação bancária? É o estudante passivo, sentado, escutando simplesmente, tá? Simplesmente escutando. Então, nós temos que pensar numa escola que trabalhem as competências, as habilidades e as atitudes. O que são as competências? É o que esse estudante ele tem que sair sabendo fazer ao final daquele curso. Ele tem que comprovar que ele se formou naquele curso. O que são as habilidades? Isso mesmo, Gabriele, é o chá, isso mesmo. O que são as habilidades? Aquilo que eu realmente sei fazer. E as atitudes é a maneira como a pessoa se comporta. Então, a escola, e ainda ela tem alguns que colocam um S atrás, Chás, que é o ser. Eu vou trabalhar o que aqui? A questão do ser. A escola ela precisa ser um espaço de conhecimento, que é o texto da aula de hoje, tá? Não é um texto longo, É a escola enquanto espaço da construção do conhecimento aqui, tá? Então, a escola, nosso texto hoje é a escola enquanto, deixa eu ver se eu peguei certinho lá. A escola enquanto espaço, tá? Enquanto espaço, enquanto espaço, é Paulo Freire, Rosa, Paulo Freire, tá? Eu já escrevo para você, tá bom? A escola enquanto espaço de construção do conhecimento.
tá? Da educação bancária, Paulo Freire, tá? Vocês vão achar vários vídeos dele, tá? Ele é um autor bem interessante. Uma coisa que a Rosa fez eu lembrar agora, por exemplo, em relação ao trabalho de vocês, o seminário. Nós queremos falar sobre Paulo Freire. Pode ser. Nós queremos falar sobre Piaget na educação, sobre a psicanálise na educação, sobre a psicologia comportamental e a educação. Pode ser também, tá? Saviani, outros autores aí, Rubem Alves, né, e tantos outros aí que contribuíram e continuam contribuindo, né, deixaram um legado em relação à educação, tá? Então, hoje, tem 2 textos. Um deles é sobre a escola enquanto espaço de construção do conhecimento, tá? Nós temos que verificar que existe uma diferença entre informação e conhecimento. Todo mundo sabe que fumar faz mal, mas as pessoas fumam, porque elas têm um vício. Todo mundo sabe que lugar do lixo é no lixo, mas tem muita gente que não coloca no lixo. Por quê? Tá? Por que não colocam no lixo? Porque é uma informação. Só é conhecimento quando eu incorporo e quando eu mudo o meu comportamento. Tá? E quando eu mudo o meu comportamento. Então, a escola, ela precisa ser um espaço de quê? Da construção do conhecimento. E para que a escola, ela realmente, ela venha a ser um espaço para a construção do conhecimento, ela tem que ter uma organização, como eu falei na aula anterior, o projeto político-pedagógico, setor pedagógico, secretaria, salas de aula, biblioteca, espaços organizados. Não é a sala de aula bancária. O que é uma sala de aula bancária? É a sala de aula carneirinho, um atrás do outro, tá? Um atrás do outro, tá? Igual que cachorrinho, gatinho, sei lá o quê, tá? Não, a escola, ela precisa o quê? Criar espaços onde esses estudantes, eles possam se movimentar, trabalhar em grupo, né? A melhor em equipe, trabalhar em equipe. Então, ter um espaço, uma sala de aula, que muitas vezes o estudante fica ali socadinho ali naquela carteira e ele não pode se mexer, ele não pode se manifestar. Lógico que nós já temos hoje muitas escolas diferenciadas. Nós temos aqui no Batel a escola Sion, uma escola bem interessante para vocês pesquisarem. Se alguém quiser falar, é a Escola da Ponte, tá? A Escola da Ponte, tá? Se vocês pesquisarem, deixa eu ver se eu tenho aqui. Se vocês jogarem lá no Google, escolas inovadoras, eu acho que eu tenho aqui, tá? Também é interessante se alguém quiser falar sobre as escolas inovadoras. Eu acho que eu achei aqui, peraí. Empresarial, escolas inovadoras, tá? Pesquisem esse texto aqui, ó, na internet, tá? Aqui, ó, do José Morin, tá? Deixa eu ver se ele colocou o nome das escolas aqui. É muito bom esse texto aí do Morin.
ver, a escola ideal. Eu tinha achado um texto com as escolas inovadoras, né? As escolas mais inovadoras do mundo, tá? Uma é a Escola da Ponte, mas tinham outros nomes lá. Se eu achar, depois eu passo para vocês, tá? Então, nós temos que pensar no quê? Numa escola inovadora. A Escola da Ponte, por exemplo, ela faz assembleia semanalmente com todos os estudantes. Então, tudo as crianças decidem, tá? Tudo elas decidem. Claro que elas têm lá um currículo para cumprir, mas, tá? Também isso tudo é trabalhado, é acompanhado, é feito processo de autoavaliação, tá? Uma outra escola interessante, deixa eu ver se eu consigo entrar aqui, é uma escola lá na Itália, também que é bem interessante para vocês pesquisarem. Ó, deixa eu achar, Régio Emília. Ah, tá aqui, ó. É Régio Emília, tá? Essa escola é uma escola da Itália, tá? É da Itália também, Reggio Emília, é uma escola que ela vai trabalhar a questão das linguagens. Tem 2 livros já traduzidos para o português, tá? Que é o 1 e o 2, que são as linguagens, tá? Também é uma escola muito interessante que ela vai trabalhar aqui a questão das sensações, da participação do estudante, da construção. Ela vai trabalhar muito em cima de projetos, tá? E a escola, ela é organizada de acordo com as situações que as crianças vão trazendo. Aqui em Curitiba tem algumas escolas já que estão trabalhando a questão da Reggio Emília. Tem a Unileu, né? A Unileu, eles têm uma escola infantil que trabalha em cima da proposta Reggio Emília, tá? Muito interessante também. Também, quem quiser pesquisar sobre essas questões aí. Pessoal, o outro texto que eu coloquei aqui para vocês estudarem, que eu achei muito interessante, tá? Então, esse é sobre a construção do conhecimento, e o outro artigo é psicologia. O outro artigo, esse era do conhecimento, que já foi, e tem um artigo aqui complementar, que é sobre a questão também que eu falei na aula passada, tá? Que é sobre a gestão escolar democrática participativa, a escola entre desafios e possibilidades, tá? Então, essa é a grande luta da escola brasileira, tá? Essa é a grande luta de nós mantermos o quê? Uma gestão democrática. O que é uma gestão democrática? Onde todos participam, todos participam. Lógico, nós temos que seguir as diretrizes, mas nós podemos, sim, discutir, trabalhar e construir uma escola participativa, mesmo com os desafios, com as dificuldades, mas todos, engajados aí neste processo. Então, esse eu coloquei como um texto complementar de leitura, tá? E depois eu trago aqui
esse texto que eu achei muito interessante, que é um estudo de caso, tá? É um estudo de caso, tá? Aonde o autor, o Vidal, ele faz um estudo de caso numa escola municipal, se eu não me engano, é na Bahia, tá? E ele vai lá fazer um estudo, tá? Então, aqui, o artigo, ele vai tratar do quê? Um estudo de caso na Escola Municipal Paulo Freire, se eu não me engano, é na Bahia. Tem muitas escolas, né, com o nome Paulo Freire. Aqui em Curitiba nós também temos, tá? Então, qual foi o objetivo dele nesse trabalho? Identificar a existência do profissional de psicologia, identificar as necessidades da organização, elaborar aqui as possíveis intervenção do psicólogo escolar. Então, essa escola não tem psicólogo escolar, tá? Mas ele fez um estudo, tá? Para provar a necessidade, tá? A necessidade aqui de ter realmente um psicólogo aqui na escola. Então, aqui, tá? Existe o projeto-lei da questão do psicólogo, que já foi assinado, tá? Mas, infelizmente, isso aí vai e volta, volta e vai, né? E a escola fica perdendo aqui. Onde é que ele fez esse estudo de caso? Em qual contexto que ele fez? Tá? Em qual contexto aqui que ele fez? Então, ele fez na Escola Municipal Paulo Freire, situada em Canavieiras, né, na Bahia, tá? Então, aqui, segundo o IBGE, em 2014, tinha 33.415 habitantes, fundada há 124 anos, tá? E aqui ele traz aqui que tem 325 docentes empregados na escola pública nesse município, né? O que ele conseguiu comprovar aqui? Ele fez a caracterização, o perfil, né? Eles atendem lá o ensino fundamental 2, os jovens, a questão da estrutura física da escola. Essa escola tem 45 professores, mais 24 funcionários, né? Como que ele fez essa pesquisa, tá? Como que ele fez essa pesquisa? Olha que trabalho interessante, tá? Então, ele elaborou aqui através de observação dos fenômenos psicossociais, através de questionário, de observações, de queixas dos professores, de falas, tá? E ele elaborou lá, né, na sala dos professores e debates, tá? A queixa dos professores aqui, né? E ele fez aqui algumas perguntas. Ele fez aqui algumas perguntas. Então, ele perguntou aqui sobre quais as necessidades da escola, quais as queixas em relação à escola, a questão dos professores, tá? E ele foi levantando aqui. E o que ele observou? Ele observou o quê? Quais foram os resultados aqui? As considerações finais aqui. Os professores se queixaram aqui da questão das famílias, dos problemas de aprendizagem. Então, o que ele verificou aqui? Que é necessário ter um psicólogo nas escolas para trabalhar as dificuldades de aprendizagem, as dificuldades dos professores, a dimensão familiar, a dinâmica. Tá? E aqui, as considerações finais dele em relação
ao artigo. Então, qual é a relação entre a psicologia e a educação? Então, realmente, tá? A educação, ela precisa necessariamente de um psicólogo, tá? Engajado neste processo, tá? Engajado nesse papel social, no papel da construção do conhecimento dentro da escola, tá? Então, aqui ele traz as considerações dele aqui. Ele vai provar, né, diante desse estudo de caso que ele fez, o quê? A necessidade realmente de um psicólogo dentro da escola, claro, engajado, né, trabalhando todo o processo da gestão, o processo de aprendizagem da família, né, tudo isso nós estaremos aí discutindo no decorrer das nossas aulas. Bom, pessoal, né? Vamos lá então. O que você aprendeu, né, hoje? Quem quiser falar, né, por favor. O que você achou da aula? E se tem, e se tem alguma sugestão? Fiquem à vontade. Agora o tempo é de vocês. O que você aprendeu hoje? O que você achou da aula? Se você tem alguma sugestão? Vamos lá. Agora é a hora de vocês. Já vão treinando aí para o seminário. Senão só eu falo, né? Só eu falo. Ó, hoje foi reforçado ainda mais para mim a importância do psicólogo no âmbito escolar como mediador, trazendo intervenções e novas propostas. Muito bem, é isso aí, Alice. Muito bem. Então, na última aula, né, nessa já entrei mais, né, no papel da psicologia, do psicólogo, tá? Então, a partir de agora, né, nós vamos entrar aí de sola nesse processo. Muito bem, Alice, muito obrigada aí pela sua contribuição. Quem mais? Tá fraco, hein? Tem que dar prêmio para participar? Tem que dar presentinho? Não, né, pessoal? Por favor, né? Vocês já estão aí no quinto e sexto período, é isso, né? Seria bom se pudéssemos visitar alguma escola para estar fazendo um estudo de caso, né? Sim, né, Rosa? Tá? Seria ótimo, né? Vamos aguardar aí. Prof, mandei uma sugestão, acho que a senhora acabou não vendo. E aonde, Arielle? Sobre uma escola que eu acho que é em Pernambuco, que fala justamente das novas escolas. Ela tem como guia as escolas progressistas de Portugal. Fala das novas formas de ensino, não tem série. Então. Então, provavelmente ela segue a Escola da Ponte, porque a Escola da Ponte não tem série. Nem separação por idade, nem turmas, bem isso. Tá? Ótimo. Então, a Escola da Ponte, ela tem muitas escolas hoje aqui no Brasil, se fundamentando na Escola da Ponte, e nessa da Itália, que são as duas escolas que estão em destaque, tá? Só que essas escolas, elas trabalham mais com os pequenos, tá? Com os pequenos, tá? Com as crianças menores. Mas o que se pensa,
em relação à educação para o final do século XXI, tá? E para o século XXII são escolas vivenciais, tá? Principalmente trabalhar o autoconhecimento. Então, já tem algumas universidades aí, eu não sei o nome delas, eu sei que Montreal, tá? Montreal estava lançando uma universidade assim, que você, quando você adentra na universidade, o teu primeiro ano, você não faz nenhuma opção para curso nenhum. Você vai trabalhar o autoconhecimento, tá? Depois que você trabalhar toda a questão do eu, é o currículo que você tem que cumprir. É quase que uma orientação profissional, tá? Daí depois você vai fazer a tua opção. Que curso que você quer fazer? Vamos ver aí a Janaína. Percebi também que não adianta só ter o psicólogo na escola, e sim um psicólogo determinado e qualificado sobre educação, inovação e inclusão. E tem que ser persistente, tá? Você tem que ser firme, persistente, conquistar a equipe. Professora, cada aula, desde a outra matéria que tivemos, eu vejo ainda mais a importância do psicólogo escolar e a importância do ensino direcionado para crianças com alguma deficiência, exatamente. Né? Então, aqui, a questão aqui da Janaína, né, colocando a questão da inovação, da inclusão, e a Gabriele, né, reforçando isso. Nós não podemos ter, eu vou falar um pouquinho sobre isso, né? Nós não podemos ter o quê? Uma inclusão faz de conta, tá? Uma inclusão faz de conta. Ah, deixa ali. E isso não acontece só com criança que tem laudo, às vezes uma criança que tem lá alguma dificuldade, porque nós temos que diferenciar, amados, dificuldade de aprendizagem, transtorno de aprendizagem, deficiência. São três coisas diferentes, tá? São três coisas diferentes, às vezes a gente faz confusão. Dificuldade de aprendizagem é quando, vai bem numa disciplina, não vai bem na outra. Transtorno é quando tem um laudo, tem uma disfunção neurológica, tá? Tem uma disfunção neurológica, então, tem uma dislexia, uma dislalia, uma descalculia, e deficiente, né? Tem um laudo que o deficiente ele é permanente, como o transtorno também é permanente. Ele pode melhorar, né, em relação aos tratamentos, à estimulação, à proposta educacional, direcionada, enfim, tá? Vamos ver aqui. Se faz necessário psicólogo na escola, seja para trabalhar os fenômenos psicológicos presentes na escola, como bullying, os desafios da aprendizagem, treinamento de professores, orientação, pais e responsáveis. Trazer um pouco mais da sociedade, família, a escola mudando um pouco o sistema antigo de aprendizagem, onde o professor é provedor do saber e alunos apenas ouvintes e observador. Estimular os alunos a falarem sobre emoções, treinar habilidades sociais, empatias, entre outros. Exatamente. E o professor, ele precisa ser o que aqui? Um pesquisador, tá? Um pesquisador. Pessoal, mais alguma coisa? Alguma coisa? Opa, Eduarda, nesses casos, para diferenciar se é deficiência ou não, o psicólogo escolar pode trabalhar com atendimento individual com esse aluno? Ou a hora de diferenciar a clínica na atuação da escola? Ah, tá. Então, assim, Eduarda, geralmente, tá, o psicólogo escolar, ele não atua como clínico. Às vezes, tem escolas que contratam, tá? Ele vai lá para fazer atendimentos, tá?
Então, o ideal é que seja diferenciado. Eu já trabalhei em escolas que eu tinha alguns, eu trabalhava na gestão, na área global, tá? E eu também atuava, fazia atendimentos em grupo. Então, eu não fazia um atendimento clínico, tá? Mas eu fazia um tipo de uma orientação, de um apoio. Mas às vezes tem escolas que contratam, né, o psicólogo para fazer esse trabalho clínico, tá? Ah, as escolas, as escolas especializadas, geralmente os psicólogos eles fazem atendimento clínico, tá? Não sei se eu respondi a tua pergunta, Eduarda. O que que acharam da aula, né? O que vocês acharam? Se vocês têm mais alguma questão aí. Tem mais alguém que quer falar? Ninguém fala? Bonitos, bonitos. Né, Kaique? Tem que falar, né? As crianças que falam, né? O gato comeu a língua. É um trabalho difícil para o psicólogo, mas muito gratificante, pois quando se vê o desenvolvimento do aluno e do professor, se abre o mundo. É bem isso, Janaína, né? Eu caí. Ai, que vergonha do quê? Vergonha de quem? Né, Gabriele? Então, eu, né, eu abracei a educação inclusiva, estou aí nessa brincadeira há 35 anos. É muito desafiante, é muito desafiante. Eu falo assim que quem trabalha em escola, muito obrigada, Alice, quem trabalha em escola não tem rotina, nunca, nunca existe rotina, tá? É uma coisa maluca. Você nunca sabe o que, que vai te esperar naquele dia. Às vezes você sai lá com a tua agendinha, né, debaixo do braço, em teus horários, daí esquece a agenda, porque tem que correr, né, e socorrer o que está acontecendo. Eu trabalhava numa escola e sumiu um menino, gente, sumiu um piá, 4 aninhos. Não tinha como ele ter saído. Eu sei que de repente eu gritava, gritava e gritava e gritava, e eu não queria chamar os pais, né, nem a polícia. Daqui um pouco ele aparece. Tinha um buraco lá nessa escola, um buraco. E ele estava lá dentro do buraco, 4 aninhos, né? Então, assim, né, quando você trabalha com criança pequena, né, isso nós vamos estar vendo isso, bem isso, dando risada, e me olhando assim. Eu estava num buraco, eu era um tatu, né? E daí você ia fazer o quê? Né, matar um piá desse? Então, né, quando você trabalha com criança pequena, você tem que estar muito atento, né? Muito atento. Ninguém daquela escola, nem a senhora que limpava ao redor, tinha visto aquele buraco. Claro, né? Nós mandamos tampar o buraco emergencialmente. Então, são essas surpresas, né? Você chega na escola, né? E, e você nunca sabe o que, que vai acontecer. Pois então, né, Gabriele, que ele não seja tão sapeca, tá? Que ele não seja tão sapeca. E as perguntas, né, que às vezes as professoras fazem para as crianças. Uma professora dando aula perguntou para as crianças: da onde vem o frango, a criança? Professora, do freezer? Tá? Da onde vem a água? Professora empolgadíssima, falando das cachoeiras, dos rios, empolgada.
Ai, professora, mas a senhora faz cada pergunta. A água vem da torneira, professora. Ah, eu nunca esqueço, eu vindo lá de Santa Catarina, já vou encerrar a aula, eu vindo lá de Santa Catarina e deu um acidente na serra. É, elas vão ter. Mas a Jana Mar... ainda bem, né, Gabriele? Então, eu vindo de Santa Catarina, daí parou o trânsito cheio de galinha, eu fui lá tirar foto, sabe? Aí a minha irmã disse, estás louca? Eu disse, é para mostrar para as crianças não conhecem galinha, né? A galinha viva. Bom, pessoal, né, eu vou encerrar aí a gravação, tá?